Se você viu meu último vídeo, você sabe o que é Git e a extrema importância dele para qualquer desenvolvedor de software. Mas também a lista de comandos é enorme e você precisa entender quais são os principais comandos que você vai utilizar no seu dia a dia, assim como eu. Então eu vou abrir um projeto real que eu tenho aqui e te mostrar exatamente quais são os comandos que você precisa ter na sua mão para que você seja um excelente programador. Ah, e se você já me conhece, já deixa aquele like na confiança porque você sabe que esse vídeo vai te ajudar e vai ser bacana. E se não, bem-vindo ao meu canal que eu te ajudo a se tornar um programador melhor e conseguir um emprego. E se você gostar do conteúdo, eu te convido a clicar no botão de curtir e se inscrever no meu canal com o sininho, para você continuar por dentro de tudo que eu postar aqui e me ajudar a trazer mais vídeos para ajudar você. Fechado? Bora pra minha tela que eu vou te ensinar isso rapidinho. Você tá vendo o meu perfil do GitHub, se você não tem, você precisa criar um, tá bom? E como você já sabe pelo meu vídeo anterior, o GitHub é um repositório de código, feito para armazenar todos os seus códigos. Você pode ver que eu tenho aqui 49 repositórios, projetos, tem alguns públicos. Dá uma olhada lá, se quiser me segue, mas vamos nessa. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar vir em repositórios e clicar em New. Digamos que você não tem nenhum repositório, está começando agora. Quais comandos de Git você vai utilizar? Vem aqui, vai criar o seu repositório de código, onde você vai guardar todo o seu código. Clique em Create Repository, talvez esteja em português. E olha que bacana, aqui o Git ele já vai te dar alguns comandos para você saber. Então, por exemplo, aqui você acabou de criar um repositório para o seu código no GitHub e aí você tem algumas opções. Você pode, pela linha de comando, colocar esse repositório na sua máquina. E aí que a gente já começa a ver alguns comandos aqui. Então, ele já te fala que você pode usar o git init. Então, o git init, basicamente, ele vai te falar para inicializar um repositório na sua máquina, né? Então, você está criando um repositório via linha de comando. Então, o git init é um comando que você vai utilizar sempre que você estiver iniciando um projeto novo, para você inicializar um repositório do zero, basicamente, na sua máquina. E aqui tem outros comandos que eu já vou te explicar um pouquinho mais pra frente. Mas vamos focar aqui nessa tela. Próximo comando que você vai utilizar bastante é o git remote. Toda vez que a gente falar o git remote, a gente está falando do repositório que está sendo monitorado pela sua aplicação. Então, o seu Git ele vai estar olhando um repositório, certo? Esse é o Git Remote. Então a gente precisa adicionar um remote ao nosso código, ao nosso repositório. Então a gente vai usar um Git Remote Add. Basicamente, se a gente voltar no Git, ele fala um pouco disso, né? Ele fala aqui, ó, Git Remote Add, uma origem para ele. Então a minha remote vai chamar Origin e esse é o link. Ou seja, eu tô falando assim, ó, Git, para esse código que eu tô fazendo aqui, eu quero que você fique olhando o repositório que está nessa URL aqui, que no caso é do GitHub. Então o Git Remote Add é algo que a gente usa sempre também no início de um projeto. Próximo é o Git Clone. O que acontece? Imagina que você já tem um repositório pronto. Então, por exemplo, aqui no meu GitHub eu tenho vários repositórios. Se eu entrar nesse aqui, por exemplo, que está público, e imagina que você quer copiar esse código para sua máquina, você vai dar um Git Clone. Então, quando você vem aqui, ó, ele até sugere para você, ele tem essa URL. Você vai dar o Git Clone mais a URL desse repositório aqui, ele vai pegar e clonar ele na sua máquina para que você comece a utilizar. Então o Git Clone também é muito utilizado. Imagina que você acabou de entrar numa empresa, ela tem um projeto que você vai baixar para sua máquina, você vai baixar através do Git Clone. E claro, para dar um Git Clone, ou o repositório é público, ou você vai ter que ter todas as credenciais e estar autorizado a puxar aquele código para sua máquina. E por último, no início do projeto, a gente pode utilizar o Git Remote -v, né? Então a gente já conhece o Git Remote, que ele tá falando do repositório que a gente tá olhando. O -v é pra gente ver quais são as versões de remotes, quais repositórios que estão sendo monitorados. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa aplicaçãozinha que a gente vai usar de exemplo, deixa eu limpar tudo aqui. Ela já tá um repositório nela. Então, se eu der um Git Remote -v, eu tô vendo aqui, ó, ela tá olhando para esse remote aqui. Então, o remote é um repositório do GitHub chamado Origin. Ele tem o fetch e o push. Por quê? Quando eu quiser empurrar, né? Quando eu quiser colocar meu código lá, ele vai colocar nesse endereço. Quando eu quiser puxar, ele vai puxar desse endereço. No caso é o mesmo, mas a gente pode ter repositórios diferentes, né? Às vezes a gente quer puxar uma atualização de um lugar e colocar as nossas alterações em outro. Então isso pode ser. Mas na maioria das vezes vai ser a mesma coisa. No início de um projeto, esses são os comandos que você vai mais utilizar.
que é para inicializar um repositório novo, adicionar um repositório que já existe para o seu Git ficar olhando e monitorando ele. Se você estiver iniciando de um projeto que já existe, você pode usar o Git clone para puxar para sua máquina e o Git remote só para você verificar se tá tudo certo. Beleza, Daniel, mas eu já tenho tudo na minha máquina. Então, antes de alterar um projeto, o que a gente geralmente faz? E aqui eu vou te mostrar com um exemplo prático. Você tá vendo aqui que eu tô num projeto, ele já tá no Git. Imagina que algumas pessoas mexeram nele. A primeira coisa que eu faço antes de eu vou mudar alguma coisa no projeto, eu dou um git fetch. O que isso faz? Isso basicamente vai olhar o repositório e ver, tem alguma alteração que tá no repositório que eu ainda não puxei para minha máquina? Às vezes tem, às vezes não. E aí é isso que ele faz. Então o git fetch ele atualiza, ele vê se o que tem no repositório e o que tá faltando na sua máquina. Depois que eu dou um git fetch, você pode olhar aqui embaixo que ele tá falando, ó, Daniel, tem 12 alterações que você precisa puxar. 12 commits. Isso quer dizer que quando eu dei um git fetch, ele viu que tem 12 coisas lá no repositório online que eu não puxei para minha máquina. E aí eu posso optar por puxar. Para fazer isso, eu vou usar o git pull. Então, quando eu der um git pull aqui, ele tá falando, tá bom, deixa eu pegar todas essas 12 alterações que estão lá e jogar para sua máquina. Agora, você pode até ver aqui, ó, o meu código, ele tá atualizado, beleza? Você pode ver que ele tá atualizado aqui. E eu mudei a estrutura do projeto, por isso que as pastas mudaram aqui, não liga para isso no momento. Só que o que eu fiz agora com o git pull, eu puxei tudo que tava no online para minha máquina local. Agora eu posso começar a trabalhar. Porque se eu começasse a trabalhar sem fazer o fetch e o pull, talvez eu trabalhasse numa versão desatualizada e quando eu fosse subir que eu ia perceber que tá desatualizada e aí poderia tomar mais tempo de mim. Então é sempre importante, antes de um projeto, dar um fetch, dar um pull, para você garantir que você esteja no lugar certo. E aí o que a gente faz aqui? Deixa eu dar um clear. O que é o ideal? Se eu vou trabalhar, por exemplo, para adicionar um botão, o ideal é que eu crie uma nova branch para fazer essas alterações e não conflitar com o código de produção, por exemplo. Então eu posso utilizar um comando chamado git checkout. O git checkout, ele só troca você de branch. Só que se eu der um git checkout -b, ele vai te trocar de branch. Caso aquela branch não exista, ele cria a partir da que você está. Então isso é o que eu sempre faço geralmente. Então, por exemplo, feature add button, por exemplo aqui, para adicionar um botão. O que ele fez? Essa branch não existia, então ele criou com o código que estava na main. Então agora você já pode ver, ele criou e mudou. Agora eu já estou na branch que eu posso mexer um monte de coisa e subir essa branch para o repositório. Show de bola! Para explicar para vocês esses outros comandos, o que a gente vai fazer? Eu abri aqui uma nova janela do Visual Studio e a gente vai voltar lá para o repositório que a gente tinha criado, esse aqui. E aí a gente vai copiar todo esse texto aqui. O que esse texto faz? Primeiro ele cria um arquivo chamado readme.md, ele nem usa Git para isso, e inicializa um repositório ali. E depois ele dá um git add desse arquivo. E aí eu já explico para vocês o que é esse git add na prática. Só para vocês saberem, a gente precisa de uma pasta, né? E aí eu vou abrir o Visual Studio nessa pasta aí. Depois que eu abrir essa pasta, eu vou apertar Ctrl aspas, vou abrir um terminal aqui, deixar ele maximizado para ajudar vocês e vou colar todo aquele texto lá. Vocês já podem ver que aparentemente deu certo. O que ele fez? Ele criou um arquivo chamado readme.md e aí ele fez isso aqui, ó, git add readme.md. Então, esse comando é um comando muito importante também. Quando a gente dá o git add, basicamente a gente está falando o seguinte: pega as modificações que eu fiz e adiciona ela para eu mandar elas lá para cima, para eu mandar elas para online, porque eu posso ter alterado algumas coisas e eu quero subir umas para online e outras não. E o git add me ajuda a controlar isso. Se eu der um git add ponto, basicamente o que vai acontecer? Tudo que eu alterei eu vou querer subir. Mas se eu der o nome do arquivo, eu vou falar, só sobe esse arquivo. Então, por exemplo, eu coloquei teste, vou colocar teste 2 aqui, salvei. Eu venho aqui nas minhas changes, tem um monte de coisa estranha aqui, depois a gente vê isso. Então, galera, depois que eu coloquei aquele código, deu algum bug no meu VS Code aqui, que ele encheu de coisa aqui. O que eu fiz? Eu fechei o VS Code e abri de novo. Eu não sei o que aconteceu, depois eu dou uma olhada. Até minhas extensões aqui, elas bugaram todas. Então, deu algum problema, minha máquina tá meio zoada. Vamos seguir. O que eu tinha feito aqui? Eu tinha colocado teste 2. Vocês podem ver que o teste 2, ele já tá aqui como changes. Então, é uma mudança que tá aqui. E aí, o que acontece? Se eu virar e colocar, por exemplo, git add ponto, eu tô falando, todas as mudanças que estavam aqui, vira staged. E aí eu tô falando o seguinte, quando eu fizer um commit, tudo que tiver staged vai para aquele commit, entende?
Então o git add ponto, ele faz todas as mudanças virarem o staged. O staged prepara o commit. E aí agora eu vou dar um commit. Então o próximo comando que a gente usa é o git commit. E eu gosto de usar o -m, que aí eu já escrevo uma mensagem do commit aqui. Então, por exemplo, docs, nova documentação, já que é o readme.md, né? Enter. Então, gente, aqui eu tive que fazer algumas coisinhas, porque como o meu Visual Studio bugou todo, ele esqueceu quem eu era. O Git pediu pra eu rodar um negócio falando, fala teu e-mail, fala teu nome. E ele mesmo deu os comandos, eu rodei isso aqui, depois rodei o git commit, novas documentações. Percebam que eu já fiz o commit, ele saiu das minhas alterações, porque agora o commit foi feito. O que a gente faz depois disso? A gente dá um git push origin main, né? O push origin main, o origin é o nome da remote que a gente vai usar, que a gente tinha comentado, e o main é a branch, né? Nesse caso é porque eu tô na main, mas se eu tivesse em outra, eu ia utilizar o nome da outra branch. Por exemplo, feature/add button. E aí quando a gente der um git push, a gente precisa colocar para onde a gente vai fazer esse push, e quando a gente der enter, o que ele faz? Ele pega o código, o commit que a gente fez, o pacote, e joga pro repositório online, atualiza o código lá. E aí as changes saem daqui. Então se a gente vir aqui agora, por exemplo, ele não tinha nada, e aí agora ele vai ter 2 commits, né? Então o primeiro commit, que é o que a gente fez quando a gente copiou e colocou tudo ali, e o segundo que a gente fez agora. Então esses comandos aqui são comandos que vão te ajudar muito, que basicamente é o que eu faço no dia a dia, né? Quando eu tô começando um projeto, se ele já tem um código, eu vou usar o git clone, né, para clonar aquele código, e aí eu vou adicionar a remota dele pro meu git ficar monitorando aquele remote. Depois disso, toda vez antes de começar algumas alterações, eu atualizo o meu repositório local e eu puxo as alterações, crio uma nova branch e aí eu começo a mudar o código. Depois que eu mudei o código, geralmente eu coloco tudo num commit, né, porque eu já faço commits com as alterações que eu quero fazer, dou uma mensagem legal pro commit e mando pra lá. Na maioria das vezes a gente não manda direto pra main, a gente manda pra branch que a gente tá trabalhando e depois a gente abre uma pull request. Mas isso aí pode ser papo para um próximo vídeo. Beleza, galera? Agora vocês já sabem quais são os principais comandos que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. A lista é imensa, mas esse, confia em mim, é o que eu uso sempre. E você ter esse conhecimento vai te ajudar a passar na frente da hora de conseguir um emprego e também no seu dia a dia como um programador. Agora, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o curtir nesse vídeo e se inscreve no canal com sininho, que isso me mostra que você gosta e você vai continuar por dentro de todos os vídeos que eu posto para ajudar você na sua carreira em tecnologia. E eu não sei se você percebeu, mas agora a gente tá com um grupo de membros aqui no canal. E se você quer me dar uma força, continuar trazendo mais vídeos aqui, considere se inscrever no grupo de membros. É um valor super baixo considerando que você tem a ganhar com uma promoção de cargo ou até conseguindo o seu trampo na área. Isso vai me ajudar muito a conseguir melhorar e continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês cada vez mais. Então dá uma olhadinha nos benefícios que tem ali, eu tenho certeza que vai te ajudar se você se interessar. Agora, eu tenho outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ajudar você na sua carreira em tecnologia. Então já clica nele, maratona esse canal, que isso vai ser muito bom para você. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e até a próxima.